CBF divulgou as tabelas das séries A e B. Vou colocar na tela para a gente ter uma noção aqui de como é que começa o trabalho do Cruzeiro na Série B. Olha só, Confiança fora, CRB em casa, Goiás em casa, aí vem a Ponte fora, Operário fora e Vasco em casa, pegando as primeiras 6 rodadas, né? Então já tem um Goiás e um Vasco aqui, né? Que são equipes que foram rebaixadas, e tem ainda a Ponte Preta, né? Que é uma equipe que tem muita tradição no futebol brasileiro. E aí, como é que você vê esse início de Série B, Vinícius Grissi? André, fácil não é, né? Essa Série B vai ter times de um pouco mais de tradição, né? Uma Série B um pouco mais difícil nesse aspecto. Vamos ver se isso vai se traduzir em dificuldade dentro de campo, né? Se dentro de campo também haverá mais dificuldades por conta de termos aí mais times grandes e tudo mais, né? Mas, enfim, então eu até brinquei com o Samuel Venâncio, nosso colega lá da Itatiaia, que o Cruzeiro vai jogar contra a Confiança, mas já está jogando contra a Confiança faz tempo, né? Precisa ver se consegue jogar a favor, pelo menos um pouquinho nessa Série B. Mas, enfim, é um campeonato duro, né? Não vai ser fácil a Série B esse ano. O Cruzeiro vai precisar de muito mais do que fez no ano passado e muito mais do que precisava, talvez, ano passado, para conseguir o acesso, porque eu imagino que teremos uma Série B mais dura. Ô Léo Gomide, tem muita gente falando que talvez seja a Série B mais forte de todos os tempos, por conta dos escudos, né? Botafogo, Vasco, o próprio Cruzeiro, Coritiba, Ponte. Você acha que é por aí? Porque, por outro lado também, essas equipes, algumas delas estão com muitos problemas, né? O Cruzeiro com muitos problemas financeiros, o Botafogo numa situação complicadíssima, o Vasco numa situação complicadíssima, o próprio Goiás, né? Que tá me lembrando, a virada de ano do Goiás está me lembrando a virada de 19-20 do Cruzeiro. Até que ponto seria realmente uma Série B muito forte? Até que ponto são times que a tradição, o escudo fala uma coisa, mas o momento fala outra? O André, é claro que quando se tem 3 times que regularmente jogam mais a Série A do Brasileirão, como Vasco, Botafogo e Cruzeiro, dentro de uma divisão que ela é mais disputada em termos... o nível técnico cai um pouco com relação à Série A, não tem tanto espaço para... Na verdade, os jogos são muito mais físicos, né, na Série B, tende a ter um grau de dificuldade maior. Tanto que o Botafogo e o Vasco, eles tiveram aí, não sei se dá para chamar de estratégia, mas eles foram atrás de técnicos conhecedores da Série B. O Vasco contratou o Marcelo Cabo, que já foi campeão da Série B com o Atlético Goianiense, né? Já subiu mais de uma oportunidade, né? O Atlético Goianiense. O Chamusca, que foi para o Botafogo, foi quem praticamente fez boa parte da campanha que levou o Cuiabá na última Série B ao acesso. Então, a gente vê que o planejamento está muito voltado realmente para a divisão que é a Série B e sem vender, como eu falei naquele início de programa, uma falsa expectativa para o torcedor. Vai ser, sim, eu acho que mais disputada que a do ano passado. A gente pode ponderar ou colocar nessa balança aí que, pelo menos a priori, aí, o planejamento do Cruzeiro visando a Série B desse ano, ele está um pouco mais organizado do que aconteceu no ano passado, né? Devido muito às mudanças políticas no início do ano, definição de técnico, de diretoria, eleição presidencial. Agora, em 2021, foi atrás de técnico por opção, entre aspas, por convicção, contratou aí jogadores perfil de Série B, mas tem que deixar o técnico trabalhar. Não dá para pensar que é tudo do dia para a noite, mas é assim mais disputado. Mas aí dessas, por exemplo, não sabemos se até lá estaremos na mesma situação, no mesmo desempenho que estão hoje, né? Mas, por exemplo, as 2 primeiras rodadas, hoje o CRB é o líder do grupo dele na Copa do Nordeste, né? Sim. O Confiança no mesmo grupo é o 4º colocado. Aí tem de Série B também o CSA, que venceu o Bahia no meio de semana e é o líder do grupo dele, que é o grupo B da Copa do Nordeste, né? Eu acho que o que pode pesar, André, é alguns times aí estarem em competições que tecnicamente são mais fortes. O próprio Vitória está no G4, mas aí já é reta final de primeiro turno, 17ª rodada, né? Mas está no G4 também da Copa do Nordeste, no grupo do CSA. O Goiás não está bem, né? Foi eliminado pelo Boa Vista na Copa do Brasil, mas a questão também é a impaciência do torcedor, né, André? Como isso vai refletir dentro do clube, porque
esse ano é meio que uma obrigação subir, né? A grande questão, a gente até debateu um pouco ontem aqui, né, a respeito de favoritismo do Campeonato Brasileiro. Na Série A é muito fácil apontar os principais candidatos ao título, porque a gente já sabe o que esperar de Flamengo, de Atlético, de Inter. Não são times que vão mudar brutalmente o seu planejamento, muito provavelmente, né? Claro que no futebol brasileiro tudo pode acontecer. Mas, a princípio, não são times que vão mudar ali o seu planejamento brutalmente. Claro que podem fazer uma outra grande contratação, podem definir uma mudança de técnico por qualquer que seja o motivo no meio desse caminho e tudo mais, mas são times que a gente sabe um pouco do que esperar. Na Série B isso não funciona muito porque tem muito time que espera chegar mais próximo da competição para mudar, tem muito time que muda muito ao longo da competição, né? A Série B é uma competição que permite muito o time começar muito mal e de repente arrancar e subir na tabela porque começou a mudar o elenco completamente. Então, alguns fatores aí a gente vai precisar ter um pouco mais de calma para a gente poder avaliar de fato o que vem pela frente aí para o Cruzeiro. Olha, eu estava falando dos escudos, né, dos times que têm histórico de Série A. Olha, vamos pegar de trás para frente. Náutico, Vitória, Avaí, Botafogo, Coritiba, Guarani, inclusive campeão brasileiro. CSA esteve recentemente, é um time que está constantemente, mas recentemente esteve. Vasco, Ponte Preta, Goiás. Tem muito time que já frequentou a Série A. Náutico e Vitória já há um bom tempo. Mas já estiveram por muito tempo, Sim, né? Ficaram São por times muito tradicionais. Tempo, mas tem muito tempo que não frequentam. O que esperar dessa Série B, CJ, e se ela pode ser ainda mais dura do que a do ano passado? Porque o ano passado era o contrário, né? Tinham pouquíssimos times com esse histórico de Série A, né? Então, André, se nós olharmos pelo escudo, pela história e pela camisa, eu tendo a concordar com você, mas isso não vai entrar em campo e a gente pode ter times organizados, mais saneados, mas dentro de um limite de razão, vou considerar aqui menores do que esses grandes que você citou aí. Sabe por que é prematuro, André, a gente fazer qualquer tipo de análise, mesmo o exercício de futurologia aí? Porque primeiro nós podemos ter várias mudanças. Mudanças que eu falo de treinadores, de jogadores, elenco de estadual é uma coisa, aí consegue fazer alguma movimentação no mercado, observando justamente esses estaduais, trazendo e se reforçando. O Cruzeiro, o fato de não ter 6 pontos muda, 6 pontos a menos, né? Como teve na temporada passada. Muda. O Cruzeiro teve que ganhar do Guarani e do Botafogo de Ribeirão Preto, estreando na Série B, para poder zerar. Depois veio até a vitória com o Figueirense. Foi até um começo promissor, fazendo 9 pontos em 9, mas aí tendo na realidade 3. Então esse fato a gente pode colocar como positivo para o Cruzeiro, de não ter menos 6 pontos. Mas a gente tem que trabalhar possíveis surtos de Covid, o quanto isso vai impactar. Covid ainda vai atrapalhar muito o futebol brasileiro. Os estados, cada um com seus números, cada um com as suas limitações. Os times terão que sair dos estados para poder fazer jogos, desgastes de traslado. Como é que vai ser isso? Então não dá para cravar. Acho que a Covid ainda pode influenciar muito. Mudanças pós-estadual também podem, ou estaduais, podem influenciar muito. Acho um pouco prematuro, mas é óbvio que se nós pegarmos na teoria e quando enxerga-se lá um Cruzeiro, um Vasco, um Botafogo, times acostumados com uma Série A, realmente é uma Série B mais glamourosa, mas não quer dizer nada, amigo. Vamos falar um pouquinho de Série A também. A primeira rodada, né? Atlético recebe o Fortaleza e o América visita o Atlético Paranaense. O que esperar da Série A, Léo Gomide? André, esse cenário a gente pode projetar também, o CJ falou bem aí, questão de como será o calendário para cada estado, né? Devido, infelizmente, ao agravamento da pandemia. Debatíamos aqui, antes de entrarmos no ar, com relação a Minas volta na quinta-feira. Será que São Paulo volta? Parece que já não volta mais, né? Porque haviam dito 31 de março como uma possível data de retorno, já foi estendido. Só para explicar, o governo anunciou há pouco que a onda roxa lá vai ser estendida até o dia 11 de abril e que, a princípio, o futebol não retorna, mas vão fazer uma reunião aí nos próximos dias para definir. Está em aberto. Tá em aberto. E Minas? Minas, por enquanto, segue normal. Ninguém falou nada, né? Retorna dia 1º. Dia 1º. Tabela tá lá. Por exemplo, o próprio adversário do América na primeira rodada não está jogando.
né, Verdade. que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez um jogo até aqui na temporada. Não está treinando nem Curitiba, porque está impedido. Eles foram para o Rio Grande do Sul para treinar, né? Vem aí, me fugiu o nome agora, acho que é Antônio Oliveira, um português que foi efetivado como técnico do clube para essa temporada, já estava lá na comissão técnica no Brasileirão do ano passado. Então, ontem a gente teve a oportunidade de conversar com o Thiago Nunes, né, ex-técnico do Atlético Paranaense lá no Arena, e ele falou da questão de como o campeonato do ano passado, André, pesou em certo momento que, quando daquela primeira pausa, paralisação do futebol, devido ao início da pandemia, alguns estados permitiam treinar, outros não. Por exemplo, o Atlético ficou treinando um bom tempo. O Flamengo teve a definição do Campeonato Carioca antes de outros estaduais. Os clubes de São Paulo ficaram mais tempo inativos. O Inter treinou também muito tempo, né? E que isso impacta, né, na preparação dos jogadores, fisicamente, tecnicamente, taticamente, né? Então, é um cenário assim de incerteza, infelizmente. A gente espera que os números aí melhorem, que a vacinação acelere, né, avance, para que não tenhamos tanta diferença, né? Agora, Vinícius Grisse, um calendário que tende a ser muito apertado. Quarto domingo. O Atlético, com esse elenco, com muitas opções, pode ser beneficiado, porque assim, se a gente for ver outros concorrentes ao título, tem times com elencos tão bons e tão numerosos quanto. Mas já também temos times aí que, se for precisar do elenco mesmo para rodar, não sei, Grêmio, Inter, consegue rodar com a qualidade que o Atlético consegue? Ficaria mais ali entre Atlético, Flamengo, Palmeiras, elencos mais numerosos mesmo? Você pensa dessa forma? Sem dúvida, André. Esse ano vai ser um ano para quem tiver elenco mais do que o ano passado, né? Ano passado o Atlético teve uma grande vantagem em relação aos principais concorrentes pelo fato de ter sido eliminado muito cedo, né, nas competições, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. É claro que ninguém quer isso, mas acabou se tornando uma vantagem para o Atlético no campeonato. Esse ano vai precisar usar mais. E tem elenco para isso, né? O Atlético tem, se a gente for olhar elenco em termos de número, para mim o Atlético está no nível dos outros. Não fica devendo para ninguém. Se a gente for pegar o elenco como um todo, o Flamengo, o Palmeiras tem um elenco um pouco mais curto, né? O Palmeiras tem muitos jogadores jovens ali que contribuem e que tá lançando alguns outros no Campeonato Paulista agora, que acho que vão participar muito também ao longo da temporada, mas em termos de jogador mais rodado, jogador mais pronto, tem pouco. O Inter também, embora tenha também muitos jovens de muito potencial, o elenco é um pouco mais curto. Aí eu acho que seria mesmo Atlético e Flamengo, se a gente fosse pegar em termos de elencos mais numerosos. Mas, enfim, vai depender muito de como que vai acontecer até lá, inclusive a participação nas outras competições, né? Porque pode obrigar os times a jogar mais vezes com reservas no Campeonato Brasileiro. Então, tem uma série de fatores que ainda, hoje, é um pouco difícil ainda para a gente imaginar o tamanho do impacto. Vai lá, CJ, passa a régua aí na Série A para a gente fechar esse bloco. Eu estava lendo aqui uma matéria do Guilherme Frossard no GE, ele falando justamente desse calendário, né? Em 113 dias, André, o Atlético indo à final do Campeonato Mineiro, às oitavas de final da Copa do Brasil e na Libertadores, nas oitavas de final também, são 33 jogos em 113 dias. Isso aí dá uma média de um jogo a cada 3 dias. Então vai ser quarta, domingo o tempo inteiro. É importante ter esse elenco dessa grandeza e dessa qualidade técnica toda. E mais importante ainda, esse período para o técnico Cuca e para toda a comissão técnica dele trabalhar. Então, aproveitar esse período aí até o dia 1º de abril para tentar, sim, implantar a ideia de jogo, alguns jogadores entenderem, fazer desse período aí o descanso também, dando a folga para o jogador, porque depois é direto. Isso, obviamente, indo até a final do Campeonato Mineiro, que eu acho que o Atlético é o favorito para conquistar a competição. Avanço às oitavas de final, tanto de Copa do Brasil quanto de Libertadores. Lembrando que esse ano, por estar na Copa Libertadores, ele não entra nas oitavas, né? Ele entra na terceira fase da Copa do Brasil. Houve essa mudança aí. Então ele joga a terceira fase e aí depois sim avança para as oitavas. Eu acho que o Atlético tem elenco para isso. O problema, volto a falar e usar a mesma coisa que eu falei lá para a Série B.
essa Covid, a gente torce para que não atrapalhe. Aliás, que chegue essa vacina logo, para que a gente possa, dentro de uma pseudo-normalidade ou de uma normalidade real, ter de volta o futebol sem pensar tanto no fora de campo e no vírus e pensar mais dentro de campo, André.